Queridos, Colossenses capítulo 1. Abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Nós estamos numa série de mensagens onde temos falado sobre sermos surpreendidos pelas boas notícias do Evangelho. Tem sido um desafio pensar sobre esse tema, principalmente porque os dias que nós temos vivido, eles têm anunciado, de certa maneira, talvez uma incompreensão do que seja, na verdade, a proclamação das boas notícias. As pessoas provavelmente, ou numa grande maioria, não têm compreendido e entendido como funcionam as boas notícias do Evangelho. E desde 2 domingos atrás, quando nós iniciamos essa série, nós estamos tentando mostrar para a igreja e apresentar aos irmãos que quando nós nos apropriamos e mergulhamos nas Escrituras, nós vamos descobrir que as boas notícias, que as boas novas do Evangelho, elas são muito mais do que simplesmente darmos conselhos às pessoas de que se elas não aceitarem Jesus, elas vão para o inferno. Portanto, você tem duas opções: ou você aceita Jesus para ir para o céu, ou você, o negando, você vai para o inferno. Nós entendemos que isso não é necessariamente uma boa notícia no que se refere à boa notícia do Evangelho. O Evangelho, ele trata sobre uma outra temática, sobre um outro assunto que é muito mais amplo, que, claro, ele inclui também alguns aspectos dessa frase, desse conselho que nós damos às pessoas. Portanto, boas notícias pressupõem que alguma coisa é dita a alguém. O nome Evangelho significa boas notícias, boas novas. Isso é o que significa o nome Evangelho. E nós precisamos estar muito atentos para isso, porque nós muitas vezes compreendemos boas novas com dar conselho às pessoas e orientar as pessoas a respeito de uma decisão que ela precisa tomar. Mas quando você dá boa notícia a alguém, você está dizendo para ela que aconteceu algo. E esse algo que aconteceu, ele de alguma maneira afetou o passado, ele está afetando o presente e ele afetará o futuro. Não tem para onde correr. Essa é uma lógica para quando nós tratamos sobre da boa notícia. O problema é que quando nós vamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós, por causa de uma formação cultural, histórica, nós fomos aprendendo que boas novas, que evangelho, significa dizer para as pessoas que elas precisam tomar uma decisão entre continuar no caminho da perdição ou tomar o caminho para a eternidade, para o céu. Isso é apenas uma das coisas que o Evangelho é capaz de fazer, mas isso não é o Evangelho todo, isso não significa todo o Evangelho. E como é que nós sabemos disso? Porque quando nós começamos a ler a Bíblia, nós vamos identificando cada vez mais como há uma dimensão muito cósmica, muito grande, muito ampla do que Jesus fez na cruz do Calvário, daquilo que representa Jesus. Imaginem só, queridos, nós cantamos aqui muitas canções que falam sobre
adorar ao Senhor, de esperar, de entender essa graça do Senhor. Cantamos músicas aqui de letras que tratam sobre podermos confiar no Senhor, depositar nele o nosso coração. Então vejam só, nós temos sempre essa ideia de que ser um cristão, né, tem a ver com um relacionamento correto com o Senhor, um relacionamento bom com o Senhor. Mas a gente precisa entender que quando nós estamos falando do Evangelho, nós estamos falando de algo que foi extraordinário, de algo que fugiu completamente à compreensão e que modificou completamente a linha histórica, a maneira como as pessoas vão viver e a maneira como elas vão olhar o futuro. Então, nada melhor do que falarmos da importância de proclamar as boas notícias. Mas proclamar as boas notícias pressupõe que eu tenha uma mensagem e que eu tenha algo a dar às pessoas. A grande questão é, o que é que nós damos às pessoas? Qual é a notícia que nós damos às pessoas que vai afetar a vida delas no passado, que vai afetar no presente e que vai afetar no futuro? O que é que faz uma pessoa desistir de uma vida de independência de Deus e se lançar completamente nos braços do Senhor Jesus, crendo que Ele é a resposta certa para o dilema da humanidade? O que é que faz alguém desistir de uma vida sozinho, independente de Deus, para uma vida completamente dependente do Senhor? Colossenses capítulo 1, a partir do verso 15, vai nos ajudar a entendermos qual é o teor dessa mensagem e como essa mensagem ela é poderosa e ela afeta de maneira extraordinária o coração das pessoas. Diz assim então, Colossenses capítulo 1, a partir do verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Verso 21. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Jesus, ou pelo seu corpo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Receber as boas novas implica em uma nova vida em Cristo e como fazê-lo conhecido das pessoas. As boas novas significa que em Jesus nós encontramos um ideal de vida, que em Cristo Jesus nós encontramos uma plena satisfação para a nossa vida e para a nossa existência. Em segundo lugar, as boas novas também implicam o fato de que eu sou chamado, vocacionado por Deus para fazer com que Ele seja conhecido por meio
do Senhor Jesus de Nazaré. Jesus é a boa notícia de Deus para a humanidade. E o que Jesus fez é fundamental para que nós possamos compreender e entender a dimensão desse evangelho e a dimensão dessa boa notícia. Que as boas notícias, que as boas novas, não é sobre mim ou nossas habilidades, mas sobre a supremacia de Cristo. As boas notícias, elas não dão conta daquilo que eu faço por Deus, daquilo que eu faço, de quem sou eu, da minha imagem, da minha pessoa, das minhas habilidades, de quem eu sou. O evangelho, ele não é sobre o que você é, mas sobre o que Jesus fez, o seu poder, a sua autoridade e o seu governo sobre todas as coisas. Nós não somos a mensagem, nós somos o vaso que leva em si a preciosidade da mensagem do evangelho. Diga-se de passagem que nós somos vasos de barro e não somos vasos preciosos levando em si a mensagem preciosa do evangelho. Não, quando Paulo ele afirma, que nós vimos isso na semana passada, quando Paulo afirma que nós somos vasos de barro, mas em nós foi depositado a preciosidade da mensagem do evangelho, o que ele está dizendo ali é que não tem a ver as boas novas e o evangelho, ele não tem a ver comigo, vaso de barro. O evangelho tem a ver com Jesus, com a mensagem preciosa do evangelho. Eu sou como vaso de barro, levando em mim a preciosidade da mensagem. O que primeiro chega não deve ser o vaso. O que primeiro deve chegar não é o vaso de barro. O que primeiro chega é a mensagem. Nós somos os receptáculos da boa mensagem do evangelho de Jesus. Essa é um pensamento importante, especialmente para mortificarmos o nosso eu e essa nossa ideia de que somos autônomos, ou essa ideia de que nós podemos pegar o evangelho e transformar o evangelho em algo do qual eu possa manipular a mente das pessoas e o coração das pessoas. O evangelho não é sobre o que eu faço, o que eu manipulo. O evangelho é sobre o poder da mensagem do evangelho de Jesus de Nazaré. Isso precisa estar muito claro na nossa mente. Mas hoje, nós vamos avançar em o que devemos proclamar. Que grandeza de boas novas são essas? O que é que nós levamos para as pessoas que chegam para elas como uma boa notícia, que chegam para elas como uma notícia que transforma e que muda a vida? Nós vivemos em um mundo onde as várias visões da realidade, elas concorrem entre si pela mente, pela conquista do coração e da mente das pessoas. Vejam bem, nós vivemos numa sociedade em que nós temos diversas perspectivas e visões da realidade. Tem várias teologias, várias ideologias, várias informações, filosofias que tentam conquistar o nosso coração. Cada uma do seu modo, cada uma do seu jeito, mas cada uma delas com uma proposta de uma vida melhor, de resposta para os dilemas que nós enfrentamos. Quando nós olhamos para a sociedade, quando nós olhamos para o mundo, quando nós olhamos para o que está acontecendo aí, imediatamente vem ao nosso coração uma sensação de que o mundo está solto, de que não há controle, de que ninguém controla nada. E a grande questão é: quem tem a resposta para o coração de um homem que está aflito? Você olha para o Oriente Médio, o que você vê, o que você enxerga
é uma espécie de teocracia, tomando novamente o poder, dizendo que o Deus é quem vai dominar agora, mas isso debaixo de violência. Você tem uma sociedade no Ocidente extremamente secularizada, distante e arredia de Deus. Você tem países como o nosso, no nosso continente, na área sul do planeta, na parte sul do planeta, que vive uma efervescência, às vezes numa realidade muito obscura, sem sabermos exatamente qual é a nossa identidade. Então nós olhamos para o globo, nós olhamos para o mundo, nós vemos famílias sendo destruídas, nós percebemos um caos completo, e vai surgindo cada vez mais novas filosofias, novas ideias, novas propostas, dizendo o seguinte: nós temos a resposta para vocês. Nós temos a resposta para o problema da humanidade. Nós sabemos como resolver o problema da violência, nós sabemos como resolver o problema da crise econômica, nós sabemos como resolver o problema da fome. Outro dia eu estava fazendo nada. E você sabe que de vez em quando a gente tira um tempo para não fazer nada. E hoje, quando você tira um tempo para não fazer nada, você vai... Eu estou ainda no Instagram, ainda não sou, né, ainda não fui picado pelo TikTok, né? Então eu ainda estou no Instagram, já estou abandonando o Facebook, quase eu não uso, quase eu não vejo mais Facebook, então estou no Instagram. Então quando eu não estou fazendo nada, eu estou lá no Instagram vendo vídeo, né? É um negócio que não para. O dedo parece que é automático, tchum. E a gente ri com o vídeo, daqui a pouco você olha para o outro está rindo sozinho. Por que fulano está rindo? Está vendo um vídeo lá, uma coisa, todo mundo agora está exposto à internet. E aí eu estava lá, né, sem fazer nada, no vídeo, no Instagram. E uma atriz, ela faz um comentário, um vídeo onde há um comentário legendado, uma atriz brasileira. E aí ela diz o seguinte, ela faz a seguinte observação: eu não sei se eu creio em Deus. Ela diz, eu não sei se eu creio em Deus. Eu não sei se Deus é real. Eu creio em alguma coisa. Eu creio em alguma força. Eu creio que existe alguma coisa. Mas o que não me faz crer em Deus, preste muita atenção nisso. Mas o que não me faz crer em Deus são as pessoas que dizem que creem nele. Para essa mulher, o que impede ela de crer em Deus são as pessoas que dizem que crer nele. E aí, ela evoca um discurso e uma narrativa tão religiosa quanto qualquer pessoa que frequenta um banco de uma igreja. Ela evoca a religião do homem bom, do bom homem. Para mim, Deus está naquelas pessoas que fazem coisas boas. Naquelas pessoas que... É religião. É tão religião quanto quem entra numa igreja para dizer que Deus existe. Essa realidade, ela só demonstra a sede que as pessoas têm de uma resposta para o dilema que nós estamos enfrentando na humanidade hoje. Nós vivemos em um mundo onde essas várias visões concorrem entre si para ganhar o seu e o meu coração. Para dizer para a gente qual é a resposta certa. Qual é a resposta para o dilema que você enfrenta. Isso é muito parecido com o que se vivia na época em que Paulo escreve a carta aos irmãos em Colossos. Nós estamos falando de uma carta escrita há pouco mais, provavelmente há pouco mais de, ou quase 2000 anos atrás. A realidade daquelas pessoas é muito parecida com a nossa. A grande questão posta era a seguinte: a mensagem que
Paulo traz é tão poderosa que se torna a melhor resposta ao dilema das pessoas. E aí eu transfiro isso para hoje. Aquilo que eu falo no domingo à noite, nesse prédio, nesse lugar, aquilo que eu falo nas minhas conversas, nos meus debates, nas minhas aulas, aquilo que eu falo no meu trabalho, aquilo que eu falo na minha casa, na minha família, isso que eu falo é tão poderoso, tem tanta força, tanto poder, ao ponto de ser uma resposta plausível e confiável para o dilema que as pessoas estão enfrentando. Ou será que aquilo que nós falamos não é apenas discurso? Que por trás do discurso não há uma vida, não há uma referência prática, uma referência em que de fato isso demonstre que há esperança. Quando alguém olha para a sua família, para a sua casa, para o seu lar, ele pode dizer assim: por causa da casa de fulano, eu entendo que há esperança para o mundo. Quando ele olha para a sua família, para a relação com seus filhos, para a relação com sua esposa, com o seu marido, com seus pais, as pessoas podem dizer: há esperança para o mundo? Ou você acha que a esperança para o mundo está depositada a cada domingo, a cada 8 dias, num culto, num prédio? Porque se você acha, e se você acredita, que as boas novas do Evangelho de Jesus têm a ver com culto de domingo à noite, com atividade de crente, com atividade de igreja, está enganado. As boas notícias, elas dão conta de que essa mensagem poderosa, ela chegou tão impactante na sua casa, na sua família, que ela mudou completamente a sua casa. O jeito de você ser no trabalho, o jeito de você ser nos lugares, o jeito de você ser na família, o jeito de você ser no trabalho, aonde você estiver, mudou. Porque o Evangelho chegou. Porque as boas novas chegaram. Então quem olha, quem está sem esperança, quem não tem perspectiva, ele olha e diz: chegou, tem esperança. Pode sair alguma coisa boa ainda. O que você tem para me dizer a respeito do caos do mundo? Se alguma pessoa lhe procurar para lhe perguntar sobre qual é a resposta para o dilema que a humanidade vive, o que você tem para dizer para ele? Talvez um conselho do tipo: rapaz, não tem jeito. A única coisa que tem mesmo é que a gente tem que esperar logo Jesus voltar para dar uma torrada nesse mundo e acabou-se. Isso não é boa notícia. Não é boa notícia. A boa notícia não tem a ver com isso. A boa notícia tem a ver com o que nós acabamos de ler em Colossenses, que é muito mais poderoso, muito maior, muito mais significativo do que simplesmente dizer às pessoas: não tem mais jeito. A única coisa que a gente pode fazer é aceitar Jesus e esperar que um dia Ele venha para a gente ir para o céu. Isso não é evangelho. A grande questão é se aquilo que você prega, se aquilo que você fala, se aquilo que você diz a respeito da Bíblia, a respeito do Evangelho, causa impacto na vida das pessoas. Veja, quando eu digo que causa impacto na vida das pessoas, eu não estou dizendo que ela traz a pessoa para o culto de domingo à noite. Quando eu digo que ela causa impacto na vida da pessoa, eu estou dizendo que ela muda a história da pessoa. Ela muda a vida da pessoa, completamente. Completamente. E a gente poderia dar um
um monte de exemplos aqui, não é verdade? A gente poderia dar um monte de exemplos do que o Evangelho é capaz de fazer na vida daqueles que são alcançados pelo poder do Evangelho de Jesus. Nós poderíamos dizer um monte de coisa aqui, falar um monte de coisa aqui. Ela traz consigo esperança suficiente que faz a mente e o coração das pessoas descansarem. As boas notícias, o Evangelho de Jesus, traz consigo esperança. Tem que ter esperança. Não dá para viver no mundo sem esperança. Não dá para viver no mundo sem a certeza de que Deus está no controle, de que um dia esse caos será superado. Não tem como viver sem essa esperança. Então, vamos tomar o quadro que Paulo pinta, quase que em uma poesia, quase não, em uma poesia, como judeu que ele era, habilidoso nas maneiras líricas e poéticas de se empregar o hebraico do Antigo Testamento. Ele faz isso usando o Novo Testamento, nessa linda poesia, nessa forma de engrandecer, de enaltecer a supremacia e a soberania de Cristo. Então ele começa falando sobre a imagem do Deus invisível. Ele começa dizendo que quando nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando daquele que é a imagem do Deus invisível. Ele é o soberano. Ele é o soberano. É sobre o fato que em Cristo os mistérios da divindade nos é revelado. Se no passado não sabíamos quem era Deus, nossas mentes estavam obscuras, nosso coração estava apagado, em Cristo Jesus nos é revelado em carne e osso o Deus invisível. O Deus que estava escondido, o Deus do fogo da sarça ardente, o Deus do anjo que se revela, o Deus que fala ao profeta, agora ele está em Cristo Jesus. O Deus invisível é revelado em Jesus. Em um panteão de divindades que criamos para explicar nossas dúvidas sobre a vida, Jesus é finalmente a revelação de Deus ao mundo. Preste atenção. Jesus é a imagem do Deus invisível. Isso não significa dizer que nós não criamos os nossos próprios deuses para responder aos dilemas e às dúvidas do nosso coração. Ele está dizendo aqui o seguinte: olha, sabe esse monte de artifício que você cria? Sabe esse monte de coisas, de ideologias, de ideias que você cria para responder aos seus dilemas, para responder às suas dúvidas? Sabe esses deuses que você cria para substituir, para lhe dar esperança, para dizer que possa ser que haja uma vida melhor? Eu quero lhe dizer que esses deuses, eles são substituídos por aquele que é o Deus que representa a imagem do Deus invisível. Sabe o dinheiro que você acha que vai sustentar a sua vida? Sabe o seu trabalho que você diz que lhe dignifica? Sabe a sua família que você tem todo cuidado, todo zelo? Sabe todas essas coisas que você coloca como se fossem a representação da imagem do Deus invisível? Não, preste atenção. Essas coisas, elas são afetadas pela imagem e pelo próprio Jesus, a imagem do Deus invisível. Mas em si essas coisas, quando assumem o papel redentivo, o papel de que vão resolver os problemas da humanidade, quando você escuta alguém dizendo assim, a educação vai salvar a humanidade. Quando você escuta alguém dizendo assim, a família vai salvar a humanidade, ela está evocando uma divindade para dizer o seguinte: essa coisa criada por Deus, ela é capaz de resolver os problemas do mundo. Não.
quem resolve os dilemas da humanidade é a vitória de Jesus na cruz do Calvário. Todas as outras coisas são criação de Deus. Deus criou essas coisas para que sejam boas para a gente, para que a gente possa usufruir delas, para que a gente possa aproveitá-las, mas elas em si não têm o poder de revelar o Deus invisível. Não tem. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Deus depositou em Cristo toda a autoridade e supremacia. Olha como Paulo vai desenvolvendo as suas ideias. Cristo, ele não é apenas a imagem do Deus invisível, mas ele é o primogênito de toda a criação. Deus deposita em Cristo toda a autoridade e supremacia. Antes que tudo fosse criado, e a ideia aqui não é de que Jesus foi criado por Deus, a ideia é que Deus deposita em Jesus toda a autoridade e governo desse mundo. Em Cristo está depositado todo o governo desse mundo. Mas ele continua ainda dizendo quem é esse Jesus. Ele diz que tudo existe para ele e por ele. Toda a existência como um sistema cósmico gira em torno de Cristo. Tudo foi feito com o propósito de glorificá-lo, desde as constelações até a flor que desabrocha. Tudo, do maior, do mais extraordinário, do mais impactante, do mais absurdo, a coisa mais simples, a uma flor que desabrocha. Tudo foi feito para a glória de Jesus. Tudo foi feito para a glória de Jesus. Seu casamento foi feito para a glória de Jesus. Seus filhos nascem, crescem para a glória de Jesus. A sua casa que você compra, o carro que você compra, que você adquire, o emprego, a promoção, tudo que você tem é para que Cristo seja glorificado. Tudo existe para Ele e por Ele. Não há nada nesse universo que não tenha sido feito para a glória de Deus. O problema é que nós pegamos a criação boa de Deus e a distorcemos. Nós transformamos o bom, o perfeito, aquilo que é a coisa boa. Nós pegamos isso e amassamos e manchamos e deformamos e criamos outras coisas, porque não estávamos satisfeitos com o que Deus fez. E você sabe o que é o pior? É que nós acusamos Deus de não aceitar a nossa própria criação. Nós não só distorcemos, reinventamos, ressignificamos o que Deus fez, mas o acusamos de não ser parceiro nosso na nossa própria criação. Ou inventamos um Deus que seja complacente com as nossas esquisitices e com as nossas próprias invenções. Tudo existe para Ele e por Ele. Ele é antes de todas as coisas. Mais uma vez, Paulo remete Cristo ao princípio de todas as coisas. Ele está antes de tudo. De tudo. No aspecto espiritual,
ele é a cabeça da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Preste atenção, ele vai desde antes, desde a eternidade, até chegar à própria encarnação e à própria vitória de Jesus sobre a morte. Toda a soberania de Cristo é expressa por Paulo, seja na igreja, seja na nova criação expressa no poder sobre a morte. Eu disse para vocês, lembrando do que Paulo falou lá em 2 Coríntios, que ele repete Gênesis capítulo 3, quando ele diz, haja luz. E o haja luz, no Novo Testamento, é o novo momento, é o despertar de um novo momento, de uma nova realidade. Deus está dizendo, haja luz. A igreja, portanto, ela segue a direção da cabeça que é Jesus. A igreja não segue a direção das ideias do pastor da igreja. A igreja não segue as ideias do conselho administrativo da igreja. A igreja, ela não segue os passos dos ministérios da igreja, dos grupos pequenos da igreja. A igreja, ela segue a cabeça que é Jesus. É Jesus que a igreja segue, é Jesus que a igreja se espelha. Ele é a imagem do Deus invisível. Nele reside toda a plenitude. Não houve um tempo em que Cristo não habitasse toda a divindade. Não houve um dia, um momento sequer, em que Jesus ele tivesse o governo e o controle e o domínio de todas as coisas. Nele reside todo o poder. Deus quis depositar em Cristo toda a plenitude. Por meio do seu sangue foram reconciliados, e preste muito atenção nisso. Nele foram reconciliados todas as coisas. Começa a aparecer o evangelho. Então preste atenção, se você é do tipo que acredita que Deus vai extinguir o mundo e fazer um mundo novo, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que serão novos céus e nova terra a partir da própria criação de Deus, daquilo que Ele fez. Então preste atenção, todas as coisas ele diz que foram reconciliadas com o Senhor. As boas novas anunciam que toda a criação será restaurada, já que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Ele mesmo promoverá a paz. Uma vez que ele é maior e supremo do que a própria morte, que não tem mais domínio, porque na ressurreição ele vence o maior algoz da humanidade, que é a morte. Na ressurreição ele definitivamente põe a morte debaixo dos seus pés. E ele ressurge com um novo corpo. E esse novo corpo é aquilo que nós almejamos e ansiamos. O apóstolo Paulo diz, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé não tem utilidade nenhuma. Vim para a igreja, se Jesus não ressuscitou, se eu não creio nisso, se isso não faz parte da minha vida, então não faz sentido nenhum vir para aqui. Se Jesus não ressuscitou e se eu não espero nele esse mesmo corpo, não faz sentido estar aqui. Então todas as coisas foram e serão reconciliadas em Jesus por causa da sua ressurreição e do seu poder sobre o pecado que destrói aquilo que Deus fez. Deus vai restaurar a sua criação. Todas as coisas voltarão ao seu lugar. Um dia, todas as coisas voltarão ao seu lugar. Não se esqueça disso. Se Deus reconcilia todas as coisas, se Deus reconcilia toda a criação,
Ele também reconcilia pelo seu corpo físico a nossa própria relação com Deus. Não apenas a criação foi restaurada, mas todos aqueles que receberam a revelação do Evangelho, isto é, as boas novas, abandonaram suas obras malignas e foram reconciliados com Deus. Tudo aquilo que fizemos de mal, é isso que ele diz. Verso 21, verso 22. Verso 21. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Gente, que declaração extraordinária. Às vezes eu vejo as pessoas vibrando, dando glória a Deus, porque o irmão ganhou um carro, porque o irmão ganhou um emprego, porque o irmão isso, porque o irmão aquilo outro, e todo mundo vibra, e a igreja aplaude, e a igreja, sabe, fica num êxtase e tudo mais. Mas parece que está encoberto aos nossos olhos a grandeza de uma declaração como essa. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Nós éramos assim, inimigos de Deus, nós não queríamos nada com Deus, Deus atrapalha a gente. Na verdade, Deus só é necessário quando a coisa está indo de mal a pior, quando a vida está cabeça para baixo, quando as coisas não estão bem, quando tem aflição, tem angústia, tem sofrimento, aí Deus para cá, Deus para lá. Mas a vida normal, a vida cotidiana, a vida diária, a vida ordinária, não, Deus não se mete no meu trabalho, Deus não se mete em nada na minha vida, Deus é apenas para o culto de domingo à noite, e olhe lá. Assim éramos nós, inimigos por causa do mau procedimento. Mas veja, verso 22, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Que corpo é esse, irmãos? É o corpo da ressurreição. Esse é o corpo da ressurreição. Jesus nos reconcilia com Deus por causa da sua ressurreição. Nos reconciliou pelo corpo de Cristo, mediante a morte. E qual era o propósito? Para acabar com a maldade que existia dentro do coração da gente. Para acabar com a independência que nós queríamos dele. Porque querer independência de Deus é produzir maldade no coração. Quanto mais independente de Deus, quanto mais distante de Deus, mais a gente quer ter o controle, mais a gente quer que Deus fique distante. Quanto mais longe de Deus, quanto mais distante de Deus, eu tenho a liberdade de fazer o que quero, eu faço como quiser, aonde quiser. Eu não tenho Deus para ficar lá no meu pé, dizendo para mim, na minha consciência, dizendo que eu estou fazendo de certo ou de errado. Não precisa de Deus para isso. Não precisa de Deus para isso. Estou livre, eu faço o que eu quiser, como eu quiser, quando eu quiser, aonde eu quiser. Esse é o independente de Deus. E assim éramos nós. Mas Ele nos reconciliou com Deus pelo corpo de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, separados, distintos, não iguais, não porque é melhor. Preste atenção, não é porque é melhor,
Quando a Bíblia diz que nós somos santos, ela não está dizendo assim, esses aqui, está vendo essa gente que crê em Deus? Está vendo esse povo que vai para a igreja? Esse povo aqui é melhor do que aqueles que não vão para a igreja. Ele não está dizendo isso. Santo está dizendo, quando ele diz que nós somos santos, ele está dizendo assim, que Deus pegou um povo cheio de esquisitice, uma gente rebelde, uma gente independente, e disse assim, eu vou separar vocês para que vocês sejam um meio pelo qual eu seja conhecido da humanidade. Mas veja, ele não só separou a gente, ele não só nos trouxe para perto dele, ele também nos apresenta inculpáveis. Ninguém pode mais apontar o dedo. Você já viu aquela coisa assim? Fulano de tal matou, roubou, fez tudo que é miséria, agora é crente. Você já viu isso? Veja, nós somos tão malucos, né? Tão doidos com as nossas ideias, que é como se Jesus tivesse vindo só para quem faz coisa boa. É como se Jesus tivesse, é como se as boas notícias fossem boas notícias para quem já está bem. Aí Jesus chega para os fariseus e diz assim, olha, não são os sãos que precisam de médicos, mas são os doentes. E quem são os doentes da nossa sociedade? Quem são eles? São os corruptos, são os que roubam, são os que tiram de quem não tem para aumentarem suas riquezas. São os assassinos, são os presos. Aí Jesus diz umas coisas que a gente passa por cima, passa rápido, que é nem para dar conta. Porque a gente está tão fissurado com a ideia de que Jesus é para os bons, que a gente nem dá conta disso. Aí Jesus diz assim, palavra profética e apocalíptica de Jesus. Aí ele diz, vai chegar o dia em que eu vou separar as ovelhas dos bodes. Ele diz desse jeito. Então muitos vão chegar diante de mim e vão dizer assim, Jesus, em teu nome, peraí Jesus, vamos com calma. Peraí. Eu acho que o senhor não prestou muita atenção. Porque lá na igreja, eu cantava Jesus. Lá na igreja eu dava o dízimo. Lá na igreja, Jesus, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro, Jesus. Jesus, na igreja, eu expulsei demônios, na igreja eu fiz coisas extraordinárias, que nunca foi visto em lugar nenhum. Não será surpresa quando o Senhor abrir a sua boca e disser, apartai-vos de mim, malditos. Eu não conheço vocês. Sério que vocês caminharam comigo? Sério que vocês estavam... Eu não me lembro de vocês. Aí Jesus diz umas coisas, ele diz algo assim. Sabe por que eu não consigo me lembrar de vocês? Porque eu tive fome e eu não me lembro de vocês terem ido lá me dar de comer. Eu tive sede. E ninguém apareceu para me dar água. E eu não me lembro de você lá me dando água. Você estava onde? Jesus, eu estava todos os domingos na igreja. Não me lembro de você. Eu estive nu, frio, está chovendo, levando chuva. Você nunca foi lá me levar uma muda de roupa. Espera aí. Eu fui preso. Numa prisão úmida. Lugar de transmissão de doença. Você nunca foi lá para me visitar. Agora você vem me dizer que você fez um monte de coisa para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Você precisa conhecer a lógica do reino de Jesus. A lógica do reino de Jesus não é essa lógica que a gente conhece por aí, não. Consumista. Essa lógica que quer, né,
da ideia de que crente é quem está por cima. Não. A lógica de Jesus é outra. Completamente diferente. Jesus, ele é supremo sobre todas as coisas. Você sabe o que é uma das coisas mais fantásticas da mensagem do Evangelho de Jesus? É que ele é supremo, ele é rei, ele é senhor, ele é governo, a supremacia é de Jesus. Mas, quando nós nos chegamos a ele, falei isso na outra semana, não foi? Quando nós chegamos diante dele e nos rendemos aos seus pés e nos colocamos humildemente diante dele, reconhecendo quem somos, pecadores miseráveis, abraçamos o seu amor, a sua graça, a sua compaixão e misericórdia, somos restaurados e renovados pelo poder do Evangelho. Quando isso acontece com a gente, ele diz: que maravilha, que bom que agora você foi regenerado, você é um novo homem, você é uma nova mulher. Eu quero lhe dar agora as ferramentas do novo cidadão do reino dos céus. Ele pega uma toalha, ele pega uma bacia e ele diz: está aqui as ferramentas dos súditos do rei Jesus. Ele não lhe dá uma espada, ele não lhe dá uma palavra de fogo, de poder, de destruição. Ele dá uma bacia, uma toalha. Vá lavar os pés. Vá lavar os pés dos seus inimigos. Vá lavar os pés de quem lhe persegue. Vá lavar os pés de quem fala mal de você. Vá lavar os pés. Vá lavar os pés. Isso é reino. É o reino de ponta cabeça. É o reino invertido. Nós não estamos acostumados com isso. Nós estamos acostumados com um reino da ponta da fila. Nós estamos acostumados com um reino que domina. Aliás, nós queremos um Éden logo. Nós queremos um governo logo. Nós queremos ser vistos logo. Nós queremos ter poder logo. Um dia, quando Jesus chegar, ele resolve o negócio dele. Mas nós queremos mostrar para as pessoas agora quem nós somos. O Evangelho não tem a ver com o poder desse mundo. O Evangelho não tem a ver com o domínio da igreja, das instituições políticas, governamentais. O Evangelho não tem a ver com nada disso. O Evangelho tem a ver com gente que está com bacia e toalha na mão, lavando os pés de quem ama você e de quem lhe odeia. Ao invés de você estar militando por aí em prol de fulano e de cicrano, vá militar pelo Evangelho de Jesus, que é lavar os pés desses que encontraram nessas figuras a razão para a sua existência. E vá dizer para eles o seguinte: eu conheço um Senhor que é soberano sobre todas as coisas, e Ele me enviou aqui para amar você, para cuidar de você, para mostrar para você que existe jeito, porque se existiu jeito para Zaqueu, que era um publicano, ladrão, tem para você. É por isso que a igreja existe, irmão. Igreja existe. Você acha que a igreja existe para fazer culto domingo à noite? Você acha que Jesus nos chamou para ficar aqui reunido todo domingo à noite, levantando a mão, cantando um hino bacana e tudo mais? Não, faz parte. E é bom, e eu gosto, e faço tudo que é possível para estar aqui. Adoro estar nesse tempo de celebração. Mas o Evangelho não é só sobre isso. O Evangelho é sobre empoeirar os pés e sentir a dor daqueles que não têm esperança e apontarmos para Ele a verdadeira esperança, que é Jesus. Que é Jesus. O propósito dessa reconciliação foi para que fôssemos apresentados diante dele, portanto, santos, inculpáveis e livres de acusação. Tudo isso pressupõe que estejamos andando alicerçados
e firmes na fé. E o que é mais interessante, sem perder a esperança do Evangelho. É como ele conclui no verso 23. Se preserve firme, constante, alicerçado, sempre com a esperança de que um dia teremos o mesmo corpo de Jesus. Seremos como ele. Finalmente, Paulo lembra que é sobre isto que consiste sua proclamação. E eu diria, nisto consiste também a nossa missão, proclamar o Evangelho. Ele diz que é para isso que existe. Eu existo para proclamar Jesus, para anunciar Jesus, para falar de Jesus. É impossível não nos comovermos com o que a Bíblia nos fala sobre do que se trata as boas novas. O amor de Cristo nos constrange, diz o apóstolo Paulo. Se você não é constrangido pelo Evangelho de Jesus, pela boa notícia de um Cristo soberano, ressurreto, que está mudando a história, que está mudando nossas vidas, que está apontando para um novo reino. Poxa vida, está te faltando tanta coisa. Em Cristo temos tudo que é necessário para uma vida abundante. Você quer satisfação? É em Cristo que você vai encontrar. Você quer prazer? É em Cristo que você vai encontrar. Podemos ter certeza, meus irmãos, de que um dia toda a criação será restaurada. E todos nós, reconciliados agora com Cristo, desfrutaremos de uma nova vida plena em Cristo Jesus. Amém? Essa é a nossa esperança. É por isso que nós vivemos. E é por essa razão que nós estamos aqui. Adoramos reunir pessoas para adorarem a Deus, para cantarem canções que exaltam e glorificam o nome de Jesus. Amamos reunir pessoas para que elas experimentem a grandeza de Jesus, o amor, a compreensão, o carinho e o cuidado. Nós fazemos coisas aqui, fazemos o possível para que cada uma das pessoas possam ter cada uma das áreas da sua vida alcançada pelas boas novas. Fazemos isso por meio do Casados para Sempre, fazemos isso por meio de cultos e pequenos grupos de adolescentes, jovens, homens, mulheres. Fazemos isso por meio de programas evangelísticos que acreditamos que sejam impactantes para a vida das pessoas, como o FFC. Fazemos isso por meio de um instituto chamado Viva Esperança, que atende pessoas em vulnerabilidade, que não tem condições de ter, por exemplo, a oportunidade, uma menina não tem, pode dançar um balé, não pode uma aula de música, aprender um instrumento, um esporte. Nós abrimos as portas desse prédio para que essas pessoas desfrutem de tudo isso. Todas essas coisas fazem parte da nossa dinâmica da igreja. Mas junto a tudo isso, há uma expectativa muito maior, cósmica, muito mais poderosa, que dá conta de que um dia Jesus pôs os pés neste mundo. Como diz um amigo nosso, Jesus pôs os pés na lama. E ele pôs os pés na lama desse mundo, andou nesse mundo, sentou com moribundo, sentou com pobre, sentou com rico, comeu na mesa de pecadores e foi acusado de ser glutão e beberrão. Porque Jesus não ficou parado, esperando de mãos abertas que Deus derramasse bênção sobre ele. A única vez em que Jesus se dirige para Jerusalém, o centro religioso da época, ele vai para o Getsêmani, e lá ele dobra os joelhos e ele diz: Pai, a única coisa que você tem para mim é essa cruz.
mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E na cruz do Calvário, levando sobre si todos os nossos pecados, morreu. Mas ao terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos e inaugurou um novo tempo histórico para todos nós. Jesus ressuscitou. E eu aguardo o dia em que terei o mesmo corpo do meu Senhor. Que não haverá mais dor, não haverá mais angústia, não haverá mais separação, não haverá mais doença, não haverá mais distinção de pessoas. Todos seremos um só povo. E o Senhor restaurará toda a sua boa criação. E o Senhor será glorificado. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, porque a tua palavra, ela vem para inundar os nossos corações. Eu espero que ela tenha encontrado no coração de cada um dos meus irmãos e amigos e pessoas que chegaram até aqui nesse momento hoje à noite. Eu espero que essa palavra tenha encontrado em seus corações um lugar que lhe dê descanso, paz e certeza de que pode confiar nessa boa notícia. Senhor Jesus, queremos nos colocar humildemente diante de Ti, reconhecendo as nossas fragilidades, as nossas imperfeições. E pedimos ao Senhor que nos ajude a caminharmos cada dia firmes e constantes, ó Deus, te obedecendo, te amando. E a minha oração é que um dia sejamos apresentados ao Senhor santos, inculpáveis, ó Deus amado, sem que haja sobre nós nenhuma acusação. Muito obrigado pela tua palavra que preenche os nossos corações, que nos desafia a vivermos a cada instante dependentes de Ti. Abençoa e nos dá uma semana tranquila na Tua presença. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém.